Pronto, eu vou abrir aqui a revisão. Esse material aqui. Deixa eu fechar aqui. Eu vou desligar o teu som. Eu vou desligar teu som um pouco aqui. Se caso você precisar falar, escreve por mensagem. Se tu tiver dúvida, que eu ligo o som, viu? Beleza? Teu som, o meu som tá desligado, porque fica dando interferência. Beleza? Então vamos lá, eu vou fazer uma revisão rápida aqui, continuando aí o... Deixa eu... Tá vendo minha tela, né? Tá vendo minha tela, né? Beleza. É porque tá no nome da tua esposa, é Sueli. Então vamos lá, vou fazer uma revisão do que a gente já viu aqui, né? Esse início do que é estatística, basicamente dizendo aí que a estatística é uma ciência, né? Que termina se expandindo em várias áreas porque ela é utilizada muitas vezes como meio para resolver diversos problemas. E aí a gente praticamente divide essa estatística inicial em descritiva, probabilística e inferencial. A gente vai dar uma revisão da descritiva, que nada mais é do que, como o próprio nome diz, descrever, dizer o que você tem ali em relação àqueles dados. Você tem um conjunto de dados de uma variável ou de duas variáveis e você quer compreender, dizer o que aqueles dados representam, né? E aí existem várias medidas, né? São medidas estatísticas que a gente calcula para você ter uma descrição desses dados, né? E aí é o que a gente estuda na estatística descritiva, né? E normalmente o que é que a gente utiliza? Tabelas, gráficos e medidas descritivas. Muitas vezes a gente quer apresentar um conjunto de dados, a melhor forma de você apresentar é uma tabela, nem sempre um gráfico. O gráfico tem as suas grandes vantagens de conseguir passar uma quantidade de informação, digamos que de maneira mais macro, né? Macro, a informação de forma mais abrangente. A tabela ela passa aquela informação mais detalhada, né? Por exemplo, você pode ter uma tabela onde tem os salários dos funcionários de sua empresa. E nessa tabela tem o nome dos funcionários, tem a área dele e tem os salários. Se eu te mostrar um gráfico em que eu apresento colunas, né? Aqui eu já estou falando nesse termo porque é uma revisão. E cada coluna é a média salarial dos funcionários de cada área da empresa. Ou seja, você tem uma informação ali macro. Uma informação ali que eu calculei a média para os funcionários do financeiro e dimensionei aquela média de salário em um gráfico de coluna. E uma coluna representou a média daquele grupo de funcionários. Outra coluna representa a média do pessoal do marketing. E assim por diante. Então, essa informação, você olhando por si só na tabela, você não teria.
que seria uma informação micro. Eu quero saber qual... não teria como. Então, na tabela eu tenho essa informação micro. Eu quero saber o salário do funcionário fulano de tal. Aí você consegue, na tabela, fazer uma consulta rápida ali e encontrar. Não que você não possa ter um gráfico que vai mostrando o salário das pessoas. Né? Pode ter, mas não seria, por exemplo, interessante um gráfico, imagina aí um gráfico de inspeção onde no eixo X eu tenho o nome das pessoas e no eixo Y o salário que cada uma recebe. Bem, eu posso ordenar isso pelo o salário do menor para o maior e o gráfico vai ficar sempre crescendo, do maior para o menor e o gráfico vai ficar diminuindo. Posso organizar na ordem alfabética o nome das pessoas, se eu quiser encontrar o nome da pessoa ali. Mas eu não organizaria isso em um gráfico, provavelmente. Imagina aí se tu tem 1000 pessoas na tua empresa. Horrível de tu encontrar aquilo em um gráfico. Então, uma tabela você teria uma representação melhor. E aqui a gente discutiu algumas diferenças entre gráficos e tabelas. Né? Então, a tabela é esse quadro que vai resumir esse conjunto de observações. Né? Quanto minha empresa vendeu aí por mês. O gráfico ele tem a apresentação dos dados. Então, o objetivo aí é produzir uma impressão mais rápida e viva do fenômeno. Você bate o olho para o gráfico, você já percebe que no decorrer do ano seu faturamento vai crescendo. É comum que cresça até de janeiro a dezembro, por algum motivo aí no seu negócio. Né? Se você olha para o gráfico, você não tem tanto isso aí. Né? E você pode também olhar pontos mínimos. Eu tenho aí abril e maio como um momento de dificuldade. Né? Aí você diz em janeiro o pior deles, mas aí você analisa, será que minha empresa começou quando? Se minha empresa começou em janeiro, às vezes janeiro pode até ser um mês bom, mas minha empresa começou em janeiro. Então você tem que ter essas informações, né, para você não tomar também. Por isso que nesse caso de gráficos desse nível, desse estilo aí que a gente chama um gráfico no tempo, né, sempre é bom que você tenha repetições de períodos. Aí eu tenho uma noção de meses, mas eu não tenho de ano. Se esse gráfico continuasse aí e janeiro desse uma queda, eu ia ver que janeiro realmente é um mês que cai. Mas se permanecesse ali alto e caísse só em abril, como ele caiu aí, em maio, aí tudo bem. Certo? Aí tudo bem, aí eu ia dizer que janeiro realmente cai. Então a ideia do gráfico é dar essa visão rápida, né, que é, como diz aí, permite uma visão macro dos dados, que eu estava vindo dizendo. Já a tabela traz essas medidas de posição ou de dispersão que a gente vai discutir agora aqui. A gente comenta esse assunto de população, variáveis e amostra aqui nessa aula de estatística, mas como eu falei aqui no começo, na verdade essas aulas aqui referem-se à estatística básica, módulo 1. Né? Mas isso aqui refere-se já a uma área de estatística inferencial. Discutir o que é a amostra e o que é a população. Né? A população é quando eu tenho todo o conjunto de observações possíveis. Quando a gente fala população, a gente não está necessariamente falando de pessoas. População de uma cidade, de um estado, de um país, do continente, do mundo. Não. População de observações. Pode ser um conjunto de formigas, como está aí no exemplo. É o universo de pessoas. Desculpa, o universo de observações, não necessariamente de pessoas. Então eu posso falar que observações são eventos também, não necessariamente coisas. Então a população pode ser, por exemplo, a população de notas de alunos de uma disciplina. Ou a população de médias de todos os alunos de uma escola. De média final de todos os alunos de uma escola. Então a população ela é referente a todo o conjunto possível do universo referente àquele contexto. Quando a gente fala em amostra,
e aí muitas vezes a gente precisa trabalhar com amostra, é quando eu pego uma parte da população. A gente vai discutir melhor os tipos de amostra mais à frente, no módulo 5. Tá? Mas aqui eu estou só explicando para você a diferença do que seria a estatística descritiva da inferencial. Quando eu pego uma amostra, eu pego uma parte da população. E a partir daquela amostra eu vou dar uma inferência, eu vou inferir a população. Eu pego uma amostra de brasileiros e meço a altura de cada brasileiro, de 10 mil brasileiros. Tiro a média e digo que a média da população do Brasil é aquilo ali. Não, você inferiu, porque você não mediu todos os brasileiros. Então, em algumas situações é preciso você trabalhar com amostras. Isso a gente vai trabalhar mais à frente, tá? Como eu disse, aqui é uma estatística básica, né? A gente trabalhou também o conceito de variáveis, e aí o que são variáveis qualitativas e quantitativas, né? Qualitativas quando você tem valores que descrevem qualidades da variável, são relacionalmente categóricas, não são valores, números inteiros nem números contínuos. Então você tem, por exemplo, a religião de uma pessoa. Ela pode ser cristã, dentro de cristã você pode considerar como uma religião diferente protestante, você pode considerar católico romano, católico ortodoxo, você pode considerar católico protestante, tá? Também, para quem não sabe. Protestante ele é católico, só uma informação aí. Católico protestante, católico romano, católico ortodoxo, todos são católicos, porque católico é universal. Um parênteses aí para a aula de teologia, né? Entendeu? Então você pode considerar que protestante aí pode ser batista, pode ser aí um estudo seu, depende do seu estudo, mas tudo isso é uma variável qualitativa, nominal. Uma ordinal é uma que tem uma ordem natural de ocorrência. Escolaridade. Né? Escolaridade. Eu não tenho como ter doutorado sem ter o fundamental concluído. Então existe uma ordem. Fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação estrito sensu, pós-graduação lato sensu e estrito sensu. Eu posso até ter um doutorado sem ter mestrado. No Brasil, nem sei como, mas até acredito que pode. É difícil, mas pode. Em algumas escolas pedem a nota do mestrado. Aí termina que o cara não entra no doutorado por isso. Mas não por um empecilho de regra. Né? Mas existe uma ordem aí de todo jeito. Já a quantitativa a gente trabalha com número, que pode ser discreto ou contínuo. Números inteiros ou números decimais. Então, toda variável você tem que saber bem como você está trabalhando com ela. Né? E para cada caso que você vai utilizar. Aqui uns exemplos de o que a gente pode ter como variável. Uma revisão de população e amostra, que eu já falei. O erro amostral, aqui a gente falando de inferência. O erro amostral nada mais é do que o erro entre o valor real da população de uma certa variável e o valor da amostra. Você tem que, por exemplo, vou aqui no Excel. Deixa eu ver isso aqui. Só para você ter um exemplo aqui de entender. Vamos dizer, vou criar aqui um... Tu não tá vendo minha tela, né? Tu não tá vendo minha tela, né, Léo? Eu vou mudar a apresentação para a tela inteira.
Agora tu vai ver tudo. Então, vamos dizer que eu boto um número aqui aleatório. Ele vai criar um número aleatório aqui entre 0 e 1. Eu vou criar 1000 valores. 1000. Vamos fazer de conta que isso aqui é a população se é a variável. Vamos fazer de conta que isso aqui é a população tá? De uma variável qualquer. Tem 1000. Eu vou dar um Ctrl C, colar só números para ele deixar fixo esses valores. Pronto. Isso é a população. Se eu calcular a média disso aqui, vou calcular aqui embaixo. A média disso aqui, ó. Deu quanto? A quanto deu a média? 0,50. Né? Eu vou diminuir a casa decimal. Deu 0,50 a média. Média da população. Eu vou selecionar uma amostra aqui aleatória. Certo? Eu não vou fazer de forma aleatória. Eu poderia fazer números aleatórios aqui. Entre, por exemplo... Deixa eu ver uma... Só para você revisar aqui também um pouco de Excel. Tem uma função... Deixa eu me lembrar o nome. Índice não, Corresp. Não é o contrário, essa não. Como é o nome de Jesus? Não é índice, mas ela é... Não é essa, é Corresp. Esqueci agora o que eu ia fazer. Eu vou fazer diferente. Só para revisar. Vou chamar isso aqui de ID. Vou botar aqui 1000 números. Certo? Aí vou mandar ele... Se eu fizer assim aqui, ó, um aleatório. Aqui, ó. Igual aleatório entre 1 e 1000. Opa, foi mal. Ele vai trazer um número, 898 e assim por diante, né? Ó. Eu vou fazer uma amostra de 50 elementos só. Desses 1000. Eu vou até o 51 aqui, ó. Tá? Só que aí eu não vou usar o aleatório. Eu vou usar esse número que ele retorna. Vou fazer isso, ó. Procure. Proc-V. Procure aonde? Qual o valor procurado? O valor procurado vai ser exatamente o que ele vai retornar dessa função. Certo? Em que matriz? Revisão do módulo 1. Nessa matriz aqui. De A2 até A1001. Procure esse valor aí, ó. Então ele vai procurar esse valor que ele está retornando aqui, ó, em aleatório entre, que é um número entre 1 e 1000. Ele vai procurar exatamente aqui, né? Vai ter entre 1 e 1000. Então ele vai procurar de A2 até A1001 e vai retornar o valor que tiver na coluna 2. Ou seja, na verdade eu tenho que fazer de
de A2 até B1001. Ele vai procurar aqui, ó. De A2 até B1001. Como é o PROC-V? O PROC-V procura nesse primeiro e retorna onde eu especificar. Eu vou botar o valor 2. Por quê? Porque é o número índice da coluna. Coluna 1 é essa daqui, ó, que está marcada. Coluna 2 é aqui, ó. Sem incluir o nome D e variável. Certo? Coluna 1 onde ele vai procurar. Ele vai procurar quem? Esse valor aqui, que ele vai retornar dessa função aqui, ó. Automático. É um aleatório. E ele vai procurar onde? De A2 até B1001. Aí ele procura esse valor aqui, ó. Essa primeira. E retorna o que está na segunda coluna, porque eu disse aqui. E aqui eu coloco... Opa! E aqui eu coloquei... Vou afastar, só para você entender. E aqui eu coloco o que? Número índice coluna, certo? E o outro parâmetro é o que? Correspondência exata. Eu vou botar falso aqui. Nem precisava, mas eu vou botar falso. Eu estou querendo dizer que o valor que ele vai retornar desse aleatório entre, que são esses valores aqui, ó, tem que ser igual ao valor que vai estar na primeira coluna dessa matriz aqui, ó, que é a que está marcada. Primeira coluna é essa daqui. Uma vez ele encontrando, trago o que está na segunda coluna. O valor que vai aparecer, que é exatamente o valor da variável. Beleza? É isso aqui. Aí eu vou arrastar? Não, porque essa matriz tem que ficar fixa, né? Então eu vou fixar aqui, ó, F4, F4. Essa matriz é fixa. Então eu vou agora arrastar aqui, ó. As 50 amostras. Vou trazer... Pronto. Por exemplo, aqui ele está trazendo o 0,21. Onde é que está o 0,21? Deixa eu botar Ctrl L, 0,21. Tá aqui, ó. Ele deve ter retornado 233. Ou 243. Ou 280. Ó, tá vendo? Ele retornou um desses valores aqui nessa função aleatório entre 233, 243, não sei. Aí procurou, quando achou nessa matriz, olhou para a segunda coluna, que estava ao lado, na mesma linha, e trouxe esse valor para cá. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, para fixar esses valores. Ah, tanto que ele mudou agora, né, porque eu atualizei. E eu vou pegar uma média da amostra. Vai ser quem? Vai ser a média, função média, daqui até aqui, ó. Veja que eu fui aleatório. Olha a média da amostra. 0,52. O que é o erro amostral? Isso aqui foi um exemplo bem, né? O erro amostral, para ser absoluto, eu vou usar a função ABS, que traz o valor absoluto, esse menos esse. Pronto. 0,02. Tá? Então você poderia dizer que isso aqui era a média da população? Não, isso é a média da amostra. Agora a gente estuda lá em intervalo de confiança, a gente estuda lá mais na frente, quando a gente estudar também a probabilidade de distribuição normal, a gente vai estudar exatamente esse intervalo aqui, com que confiança você dá que 0,52 é a média da população. A gente vai revisar isso lá na frente. Tá? Então eu vou voltar para cá. Entendeu aí a diferença? Média da amostra e média da população. A gente teve um assunto, falamos de tabelas, né? Aqui é o exercício, coleta das informações. Falamos dos tipos de tabela, é uma tabela simples, que você... É isso aqui, ó. Trago logo para cá. Você tem tabelas simples,
que vai ter contém as diferentes categorias observadas de uma variável qualitativa e suas respectivas contagens. E essas contagens, preste atenção, a gente chama de frequências absolutas. Isso aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, essa tabela simples. Ó. Eu tenho que João Pessoa tinha 150 alunos. Então a frequência absoluta de alunos de João Pessoa era 150. É isso que ele está dizendo. Tá? Então essa contagem refere-se ao número de ocorrência de cada categoria realizada utilizando, por exemplo, o resultado da coleta dos dados anteriores. E aí a gente tem diferentes tipos de tabelas. Temporal, normalmente relacionada com o tempo, óbvio. Geográfica, né? Locais. Uma específica, quando não define nada específico, né? Então ela é específica de quem trabalha, né? Uma comparativa, normalmente a gente utiliza dessa forma. Quando eu quero comparar uma outra variável, né? Eu tenho tantos alunos que trabalham, tá, beleza, mas eu quero utilizar de forma comparativa quem é homem e quem é mulher. E quando eu trabalho com percentual, e aí para um percentual é muito simples. Sempre o percentual do valor de uma variável, por exemplo, de quem trabalha, é a quantidade dividido pelo total. Então esse 71% nada mais é do que 250 dividido por 350, que é o total. 29% nada mais é do que 100 dividido por 350, que é o total. Beleza? Então a gente estudou aqui a distribuição de dados. Você não precisa desenvolver uma tabela de frequência dessa na mão, mas apenas compreender. Então eu vou usar só um exemplo aqui. Que seria esse. Né? Quando você tem pessoas que tiraram 10, frequência, esse F maiúsculo, a frequência absoluta. Eu tenho uma pessoa que tirou 10, duas que tirou 9, 3 que tirou 8, 5 que tirou 7, 3 que tirou 6 e assim por diante. Né? Então, quando eu tenho isso, eu posso distribuir meus dados em 5 categorias. Eu estou transformando essa variável notas em uma variável categórica. Eu poderia, por exemplo, dizer que as notas agora aqui são A, ao contrário, né? E, D, C, B e A. Você já viu a avaliação que é assim? Que o cara diz, qual é a sua avaliação? Minha avaliação é A. O que é A? O professor não quer dar a nota específica do aluno, então ele avalia com A porque o aluno sabe que está nesse intervalo, mas ele não sabe da nota específica, que eu acho inclusive mais interessante, esse método de avaliação. Ele sabe que é A, mas não sabe quanto. Então, por exemplo, às vezes um aluno que tirou 8 e o outro que tirou 10, os dois são A. Ele não sabe qual é a nota. Ah, meu Deus, eu tirei 8, só preciso tirar 6. Tirei 10. Oxe, eu vou nem estudar para essa prova, só preciso de 4. Eu tirei 8 ou eu tirei 10, eu não sei, eu sei que eu tirei A. Entendeu? Eu sei que eu tirei A. Então, uma vez que eu tirei A, eu não sei se foi 8 ou se foi 10. Então, isso é uma forma. Então, vamos entender isso aqui. Ó. Entre 0 e 2, considerando o valor 2, eu tenho uma. Entre 0 e 2, ó. Eu tenho 3, né? 3. Ele aqui, não, desculpa, aqui ele não está considerando o valor 2. Ele considera o 0, né? Essa barrinha para cá é fechada para o 0. Então, 2 não entra. Então, a sua frequência absoluta são 2. Olha lá. 2 pessoas. Ó. Uma pessoa que tirou 0 e uma que tirou 1. Por isso que eu tenho frequência absoluta de 2. Esse aqui é o ponto médio. Qual é o ponto médio aqui entre 0 e 2? É 1. Qual é a minha frequência relativa? Quando a gente fala de frequência relativa, a gente está falando de percentual. 10%. Que é exatamente 2 pelo total. Que são 20 notas. Então eu tenho 10%. E aqui eu tenho minha frequência absoluta acumulada. Tá? Que nada mais é o que o próprio, nesse primeiro caso, o próprio 2. Da mesma maneira, frequência absoluta acumulada.
certo? Relativa, acumulada, 10%. Quando eu continuo aqui, fazendo essa mesma lógica, o que vai mudar mesmo é a frequência acumulada, que vai somando a anterior. Por exemplo, aqui tem 4, entre 2 e 4, se você olhar, tem o 2 e o 3 só. São duas pessoas, a frequência absoluta. A relativa é a mesma, mas a acumulada ele soma esse com esse, 4. O percentual também soma, e assim vai. É tanto que no final a acumulada é 100%. Então isso chama-se distribuição de frequência. Você distribuiu como é que está a frequência de notas dos alunos por classes. Essas notas aqui estão em classes, em categorias. Tá? Aí eu trago aqui alguns exemplos de desigualdade. Não precisa você se preocupar com essas partes mais específicas aqui. Trabalhamos também com gráficos, né? E aí a gente viu gráficos de barra, normalmente utilizado para comparar grandezas, assim como o de coluna. A questão é como você vai tentar apresentar qual dos dois fica melhor. De forma geral é isso, né? Você tem variáveis qualitativas que você quer comparar aqui, vários grupos. Às vezes você descrever essa variável aqui, o nome, é ruim. Então você às vezes coloca na horizontal aqui porque você tem mais espaço. Ao mesmo tempo que comparar valores, a depender do valor, de forma assim, na horizontal é ruim. Geralmente eu utilizo mais gráfico de colunas, a maioria das vezes. Por exemplo, você pode comparar aqui o salário, imagina que categorias aqui são os salários de funcionários, né? Então aqui eu tenho um pessoal do financeiro, aqui eu tenho um pessoal do marketing, aqui eu tenho um pessoal da administração, aqui eu tenho um pessoal de vendas. E para cada um eu tenho 3 categorias. Eu tenho se o cara tem só curso primeiro grau, né? Se o cara tem só ensino médio, se ele tem superior ou se ele tem pós-graduação. Então vamos considerar que esse daqui, a média do salário de quem tem pós-graduação, a média do salário de quem tem ensino. Então cada barrinha dessa seria isso. Então nesse caso seria um gráfico de colunas. Gráfico de setores ou gráfico de pizza, um gráfico que você tem que ter muito cuidado quando for utilizar, principalmente se você tiver muitas categorias. Né? Normalmente você utiliza para comparar proporções, né? Quando você tem proporções aí. Se você tiver mais de 5, 6 categorias para dividir, já normalmente não é interessante. Fica ruim de você comparar isso aqui, por exemplo, tá, para eu ter uma noção de comparação desse laranja com esse vermelho aqui, já está complicado. Mesmo que você bote um número aqui, já vai ficar bem apertadinho. Né? Normalmente a gente utiliza aqui quando é uma comparação de bivariável, né? 2 variáveis. Beleza? Voltar para cá. Gráfico de linhas, quando você tem aí linhas querendo comparar variáveis que são dois. Nesse caso, nesse exemplo aí, é quando você quer comparar séries, né? No tempo. Normalmente essas categorias aí seria tempo. Por exemplo, como eu mostrei no outro, por exemplo, poderia ser mês, janeiro, fevereiro, março e abril. Ou trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 e trimestre 4. Tá? Normalmente no tempo você utiliza esse gráfico. Aqui, geográfico, pronto. Nesse caso aqui eu utilizaria um gráfico de barras, né? Você, para escrever o nome das cidades no eixo X, talvez seja um pouco inviável pelo tamanho, né? Nesse caso aqui seria interessante o gráfico de barras. Quando você tem uma visão mais comparativa como aquela, um gráfico de colunas. Quando você vai trabalhar com percentual, né, você vai comparar a proporção de uma variável com outra variável, aí sim você pode trabalhar com um gráfico desse que a gente chama gráfico de pizza. Quando a gente fala de tempo, aquele outro exemplo, um gráfico, esses são os principais gráficos de apresentação. Coluna, barras, gráfico de setores e gráfico de linhas. Né? Aí a gente traz outros tipos de gráficos aqui, gráficos de bastões. Esse é um gráfico de frequência acumulada. Se você quer pegar esses valores aqui, ó,
Né? Ó, 2, 4, 6, 14, 10. Eu quero ver como está crescendo, né, o cumulativo de uma certa variável. Que eu apresento aqui, ó, ele vai estar sempre crescendo. Ele te dá uma noção, esse gráfico, de você entender de quando foi o pico. Você vinha aqui num crescimento normal. De 2, de 2, de 2. Aqui eu tive um crescimento mais, como é que eu diria, inclinado, né? Na verdade, esse crescimento aqui não foi de 2, né? Foi de 0,2, ó. Você bota o mouse aqui em cima, 0,25. Aqui foi 0,410. Cresceu o quê? 5, né? Aqui veio para 16, cresceu 6. Aqui veio para 47. Então já teve um crescimento bem maior aqui. Né? E aqui está aqui 70, né? Aqui 70, que é o total de notas. Então você vê que a maior quantidade de notas vai estar nesse intervalo aqui, ó, provavelmente entre 6 e 8. O histograma, esse é um gráfico muito importante. Eu diria que quando você vai analisar uma variável de forma univariada, uma análise univariada, que é uma variável só, esse é um dos principais gráficos, né, o histograma. Você vai ter aqui exatamente a frequência de cada classe dessa. Aqui entre 1 e 5, acima de 5 até 9, acima de 9 até 13, acima de 13 até 17, acima de 17 até 21, acima de 21 até 25. Né? E aqui a gente vê que esse gráfico ele tem uma distribuição aproximadamente normal, que a gente chama, estudamos mais na frente. Tá? Então o gráfico de histograma ele é muito bom para você entender como a variável está distribuída. Você vai ver que essa variável está distribuída aqui, ó, em sua grande e maior parte, aqui é a frequência, a quantidade de notas ou de valores, vamos dizer assim, valores entre 9 e 13 e entre 13 e 17. Se você somar entre 9 e 17, você vai ter 23 pontos aqui e 24. Você vai ter 47 valores entre 9 e 17. 47 valores entre 9 e 17. E você tem um total de quantos valores? Você tem 5 com 11, 16, com 23, 39, com 24, 63, com 9, 72, com 4, se eu não contei errado, 76 valores. Desses 76, 47 está nesse intervalo aqui. A concentração está aqui no meio, central. E aí o seu estudo vai ser em quê? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua pergunta? O que é que você quer responder com seus dados? Não é só olhar, botar um gráfico e dizer, tá aí o gráfico da minha variável. Imagina que isso aí é o número de vendas por dia na tua loja. Teve dia que eu vendi... o número de clientes que entrou na tua loja por dia. Teve dia que entrou 5 clientes. 5. Teve dia que entrou 25. Mas a concentração média de clientes está aqui. Ou eu posso ver por dia. Na segunda, na terça, deixa eu ver como é por dia a minha média por dia. Rapaz, o sábado ele é mais fraco. A segunda é forte. Sei lá, tem um negócio, eu não sei porquê. O que é que eu posso fazer no sábado para melhorar? Tentar trazer gente para o sábado. Ou se eu tenho que dar férias, folga ao meu funcionário, vou dar mais no sábado. Ou o inverso, depende do dia. E aí, para cada dia, você pode, para cada dia, você coletando esses dados, você pode ter uma noção de dias da semana. Cada gráfico, um gráfico desse para cada dia. Que a quantidade de pessoas, a variável seria número de pessoas na segunda.
na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Isso é uma variável. E aí você ia ter uma concentração média de saber de quantas pessoas vão entrar naquele dia. Né? E provavelmente, se você fizesse isso, o gráfico iria fechar mais. Enfim, depende do que você quer responder. Dados é um meio para te dar essas respostas. Dados não é, a análise de dados não é o fim, é o meio. Existem algumas distribuições que podem fazer isso. Uma distribuição que não tem necessariamente, ela está quase que uniforme aqui, né? Essa daqui está aparentemente crescendo e depois cai novamente, mas ela está parecendo uma distribuição mais, no meu ponto de vista aqui, assimétrica à direita, né? Poucos valores pequenos e aí ela cresce de repente. Beleza? Medidas de tendência central, que é média, mediana, a média aritmética normal, né, que é nada mais do que você somar todos os valores e dividir pela quantidade. Isso é a média aritmética. A mediana, existe também outras médias, tá? Eu deixo até como desafio para você aí, tá? Que eu falei delas. Tá aqui. Um detalhe é que quando você vai trabalhar, isso aqui a gente vai ver mais em estatística diferencial. Quando você vai trabalhar com média, por exemplo, da população e média da amostra, a forma como você descreve isso. A gente vai falar também de variância, desvio padrão, número de elementos, mais à frente. A média ela é um ponto de centro que diz onde está o centro de distribuição dos dados. Mas a média ela é muito peculiar. Por exemplo, se você tirar a média desses dados aqui, ela vai dar com certeza aqui, no meio. Mas se você tirar a média desse conjunto de dados aqui, que é aquele conjunto de dados de notas, né? Ela não vai dar aqui no meio, não. Ela não vai dar entre 4 e 6. Pode até dar ali entre 6, mas ela vai dar provavelmente acima de 6. Um pouquinho. Puxada para cá. Um pouquinho. Então a média em alguns conjuntos de dados não é tão interessante, porque ela pode ser enviesada. Se você tem um conjunto de dados onde você tem uma coisa que a gente chama, eu vou te falar isso na próxima aula de revisão, que hoje não dá tempo, outlier, ela vai estar enviesada. Então o que a gente precisa aqui, só para fechar, que você entenda, é média, mediana e moda. A mediana, na verdade, sob uma visão geométrica, a média é uma distribuição, é o centro da gravidade. Ela representa o ponto de equilíbrio de um conjunto de dados. É a medida de tendência central mais usada. Considera-se como o rol, os elementos, a média aritmética desses elementos é dada por isso aqui. Soma tudo, divide pela... É tanto que a média da população se representa com esse mi aqui, né, essa letra grega. E a média da amostra com esse x maiúsculo, essa barra em cima. A mediana nada mais é do que, né, eu não diria nem que é a tendência central, ela é central. É o valor central do conjunto de dados. Você vê aqui, ó, se você pega esse conjunto de dados e tira a mediana, é 5. Como é que eu sei? 5 elementos para lá, 5 elementos para cá, o que ficou no meio é o 5. Olha como a mediana ela já é mais resistente a valores extremos. Eu tenho esse mesmo conjunto de dados em cima. Se eu adiciono um 0 aqui e um 1000 aqui, esses valores a gente pode chamar de valores extremos. Valores que estão fora do padrão, fora desse padrão desses dados. Olha lá, o 0 nem tanto, né? Está próximo do 2, mas o 1000 é muito outlier, muito fora da curva, que a gente chama, né? Mas a mediana não mudou. A mediana é a mesma. Por quê? Porque, ó, eu vou ter agora 5 elementos para cá. 1, 2, 3, 4, 5. 6 elementos para cá. 6 elementos para cá. Como essa quantidade de valores é positiva, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu tenho 11, 5 para um lado, 5 para o outro, o que sobra é a mediana. 5 para o lado, tudo, lembrando que tem que estar ordenado, né? 5 para o outro, o que sobra é a mediana. Mas aqui eu tenho 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu botar 6 para um lado e 6 para o outro, não vai sobrar mediana. Ó. 6 para um lado, 6 para o outro, não tem nenhum no meio. Então a mediana é a média desses dois valores aqui do meio, que vai dar 5 também. Agora, se tu calcular a média desse valor, desse conjunto de dados aqui, e a média desse, você vai ver que vai ser totalmente diferente. Ou seja, a média aqui, ok, representa o centro de gravidade desse conjunto de dados. Se eu calcular a média aí, 2, mais 2, mais 3, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 9, mais 10, mais 10. Eu tenho 11 valores, dividido por 11, média 5,54. Inclusive ela fica próximo da mediana. Agora, se eu tenho 0, né? Nem soma aqui, mas 0 mais 2, mais 2, mais 3, mais 3, mais 4, mais 6, mais 6, mais 7, mais 10, mais 10. Eu não vou precisar nem somar aqui, né? Mais 1000 vai dar. Aí eu divido por 12, a média deu 87. Só para ser bem, para ficar bem claro. Talvez aqui você diz o quê? Isso foi um erro de digitação. É que era outro 10, provavelmente. Então, a análise de outlier muitas vezes serve para isso aí. Tá? Você não precisa saber como, de fato, calcular na mão essa mediana aqui, né? Mas aqui, se tiver curiosidade, a fórmula da mediana está aqui. Você vai precisar saber calcular no Excel ou numa ferramenta. Você tem que entender o que é a mediana. E a moda é a frequência, é o valor que com mais frequência, normalmente utilizado apenas com variáveis qualitativas. Né? Não faz sentido muito eu utilizar com variáveis contínuas, principalmente, onde eu tenho valores bem diferentes um do outro. Né? A não ser que eu transforme aquele conjunto de dados contínuos em categóricos, e aí eu verifico qual é a moda ali daquela variável, mas na verdade eu vou analisar a categoria, né? A classe que mais repete. Se eu voltar naquele exemplo aqui, mais ou menos isso aqui, ó. Não faz sentido eu tirar a moda desses valores. Vai dar uma moda aí, né? Vai dar 1. 1 não representa. Desculpa, não vai dar 1 não. Vai dar 7. A moda, que é o número que mais se repetiu. Vai dar 7. Mas, se eu fosse tirar a moda aqui, seria essa classe. Aqui, a que mais se repete. Entre 6 e 8. Tem 40%. Um assunto que eu poderia ter botado aqui, não coloquei, achava que tinha colocado, vou ver se eu adiciono. Medidas de posição. Seria a média geométrica e harmônica. E quando utilizar ela? Porque isso aqui é a média aritmética. Tá? Então na próxima aula, a gente revisa medidas separatistas, medidas de dispersão e diagrama de caixa. Esses dois assuntos aqui tá nesse material como eu disse a você, de estatística básica, módulo 1, mas não é necessariamente o módulo 2 do curso. Então, o módulo 2 do curso vai até aqui. Era para ir até aqui. Isso aqui eu já botei de quebra. Aí esse aqui vai para o módulo 5 do curso. Então na próxima aula a gente revisa esses 3 e parte para o simulado, beleza? Se tiver alguma dúvida agora... Ai. Tranquilo, Léo? Acho que agora pode falar aqui. Cadê teu áudio? Tu tá falando? Espera aí.
Pronto, pode falar, Léo. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eita, só, peraí que eu apertei aqui. Cadê? Sai aqui. Aí a gente Não, vai tá tranquilo, Tranquilo, esse né? assunto aí. Beleza, mas a ideia era a revisão mesmo. Então, segunda-feira de 10 horas, a gente faz a segunda aula. Você vai trabalhar aqui, ó. Tô mostrando aqui a tela. Olha. Estatística descritiva. Vai ter um simulado aqui para você fazer. Aí a gente parte Essa para... foi a segunda atividade que eu não fiz, né? Porque eu me lembro que a primeira eu fiz. Isso. Aí você vai fazer um simulado em substituição a essa. Ah, então vai sair desse... Porque você não está sem computador. Uhum. Pronto. Aí o simulado você tem condições de fazer. Aí eu vou fazer um Ok. simulado em revisão a essa. Uhum. Aí a gente continua a revisão segunda e já marca outra para revisar a visualização de dados, fazer o simulado, revisa a modelagem, faz o simulado e a de inferencial, a gente não vai entrar todo o conteúdo. Vai ser aquela parte de normalizar, de distribuição normal, intervalo de confiança e algumas coisas aqui que eu já estou postando que você está vendo aí que vai aparecer para você na próxima semana. Para vocês. Ok. Beleza? Então vamos lá. Fechado. Tranquilo. Segunda, 10 horas. Aqui, eu tô aqui assistindo a aula, mas fazendo almoço. Mas compreendeu aí, né? Compreendi. Segunda de 10 horas aí eu já deixo o assunto lá, tá? Simulado para você fazer. Pronto, fechado. Valeu. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.